No rescaldo imediato dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos lançaram uma resposta rápida e implacável no Afeganistão. Denominada Operação Liberdade Duradoura, a missão tinha como objetivo desmantelar a Al-Qaeda e remover o Talibã do poder. O que começou com ataques aéreos, logo se tornou uma guerra travada em alguns dos terrenos mais hostis do mundo. As montanhas e cavernas no sul do Afeganistão, particularmente na província de Kandahar, eram o cenário. Para quem via de fora, Kandahar era um lugar seco, inóspito e isolado. Mas para as tropas americanas enviadas para lá no início dos anos 2000, era algo ainda pior. Imprevisível, implacável e, em grande parte, inexplorado. Equipe Alfa a caminho. Penhascos imponentes e sistemas de cavernas que pareciam labirintos davam aos combatentes do Talibã a vantagem em emboscadas e ataques surpresa. Lutar em Kandahar era lutar nas sombras, muitas vezes, literalmente. As forças americanas rapidamente perceberam que não era uma guerra de tanques ou poder aéreo. Era uma guerra de furtividade, sobrevivência e resistência. Nela, as unidades militares de elite dos Estados Unidos da América, Boinas Verdes, Navy SEALs, Delta Force, assumiram o papel principal. As missões deles eram secretas, os movimentos silenciosos e os riscos inigualáveis. Um pesadelo tático em particular eram as operações de limpeza de cavernas. Estas exigiam que os soldados entrassem em túneis estreitos, sem saber o que os aguardava lá dentro. Combatentes do Talibã podiam estar à espreita em corredores escuros ou, pior ainda, explosivos podiam estar instalados em alçapões ou fios de armadilha. De acordo com o major reformado dos Boinas Verdes, John Plaster, o combate em cavernas era um dos mais psicologicamente estressantes que os soldados enfrentavam. Você estava se arrastando para o território do inimigo. Você não sabia se o próximo passo seria o seu último. O exército dos Estados Unidos da América chamava esses lugares de buracos de aranha e ninhos de rato, esconderijos subterrâneos e claustrofóbicos com uma única regra: quem estava lá dentro tinha a vantagem. Ao mesmo tempo, a inteligência da região muitas vezes não era confiável. Em muitas áreas rurais do Afeganistão, a lealdade tribal era mais forte do que a nacional. Moradores locais podiam fornecer informações sobre insurgentes ou conduzir as forças americanas a uma armadilha. O que era para ser uma operação de varredura e limpeza podia rapidamente se transformar em uma batalha desesperada. Dentro desse ambiente de escuridão, estresse e silêncio, histórias começaram a circular. Histórias não sobre emboscadas do Talibã ou bombas improvisadas, mas sobre algo mais estranho. Por volta de 2002, várias equipes de operações especiais estavam realizando missões de reconhecimento profundo em regiões inexploradas das cordilheiras de Kandahar. Muitas dessas operações nunca saíram nos noticiários. Algumas mal foram registradas nos diários de bordo, mas entre os soldados, certos sussurros começaram a surgir. Sussurros sobre algo desumano, algo ancestral. E um desses sussurros se tornou uma lenda alimentada não por boato, mas por um relato específico e detalhado. Um relato contado não por um usuário anônimo do Reddit, mas por um homem que alegou ter servido no local, cara a cara com algo que, segundo ele, nenhum ser humano deveria ver. O encontro ficaria conhecido online e em círculos esotéricos como a história do gigante de Kandahar. Ao contrário de outras lendas de campo de batalha, esta nomeava um tempo, um lugar e os detalhes exatos do que aconteceu. De forma ainda mais notável, ela nunca seria oficialmente desmentida. Mas para entender essa história, temos que segui-la desde o começo. Desde uma patrulha desaparecida até uma equipe de resgate de operações especiais e, por fim, para o coração de uma caverna escura em Kandahar, onde o inimigo, de acordo com um homem, não era nada humano. Na primavera ou início do verão de 2002, forças de operações especiais dos Estados Unidos da América foram designadas para uma missão de limpeza de cavernas
em uma área montanhosa e remota perto de Kandahar, Afeganistão. Na época, isso não era incomum. A região estava cheia de esconderijos de insurgentes e o exército americano estava os eliminando metodicamente, um sistema de cavernas de cada vez. De acordo com uma entrevista posterior, publicada por L.A. Marzulli, um pesquisador de temas esotéricos conhecido por sua série de documentários Watchers, um homem que afirmava ser um operador das forças especiais aposentado, se apresentou com um relato extraordinário de uma dessas missões. O homem, cujo rosto foi obscurecido e voz alterada para proteger sua identidade, narrou uma operação em caverna diferente de qualquer outra. Embora Marzulli nunca tenha revelado o nome real do soldado, ele o apresentou como alguém que havia servido em várias missões e participado de operações classificadas em todo o Oriente Médio. Segundo esse soldado anônimo, a história começou com o desaparecimento súbito de um esquadrão inteiro do Exército dos Estados Unidos da América. Eles haviam sumido nas montanhas. Nenhuma comunicação por rádio, nenhum sinal de socorro, ele contou a Marzulli. Simplesmente desapareceram. Esse tipo de desaparecimento era raro, mas não inédito. Nos primeiros anos da guerra, equipamentos de comunicação frequentemente falhavam em terrenos montanhosos, mas este caso parecia diferente. A unidade desaparecida era composta, segundo relatos, por forças especiais altamente treinadas, homens que dificilmente sumiriam sem deixar vestígios. O exército, segundo o relato, enviou uma Força de Reação Rápida, ou FRR, até uma outra equipe de operações especiais para localizar os soldados perdidos. A missão de resgate envolveu a inserção por helicóptero em uma região remota de Planalto, não muito longe de rotas conhecidas do Talibã, onde a inteligência humana havia sugerido o uso de cavernas. O que eles encontraram, o soldado afirmou, foi perturbador. Enquanto caminhávamos pela crista, começamos a encontrar equipamentos, ele disse. Mochilas, munição, pedaços de roupas, tudo de padrão militar americano, mas sem corpos, sem sangue. Nada que fizesse sentido. Perto da entrada de uma grande caverna, eles encontraram o que parecia ser um dispositivo de comunicação jogado às pressas e partes de uma mochila padrão. O terreno ao redor da caverna estava revirado, pisoteado, mas não havia rastros óbvios de entrada ou saída. Esperando uma emboscada do Talibã ou possíveis armadilhas, a equipe estabeleceu um perímetro e começou a avaliar a entrada da caverna. O soldado enfatizou o quão estranhamente silenciosa a área estava. Nenhum movimento, nenhum som, até mesmo os pássaros estavam ausentes. Segundo ele, eles estavam se preparando para invadir a caverna quando as coisas tomaram um rumo sombrio e inesperado. Marzulli o pressionou na entrevista, perguntando se eles tiveram algum aviso. O homem simplesmente respondeu, nenhum. Aconteceu rapidamente. Na prática militar padrão, as entradas de cavernas são abordadas com cautela. Observadores fornecem cobertura e as equipes de entrada são apoiadas por fogo rápido. Mas neste caso, ele alegou, nada disso foi suficiente. O soldado descreveu uma entidade não identificada emergindo da caverna antes que eles pudessem entrar completamente. E, em um instante, um deles, identificado apenas como Dan, foi derrubado. Segundo o entrevistado, este não era um inimigo humano, era algo diferente. Mas o que era esse algo só ficaria claro quando a equipe abrisse fogo e enfrentasse um dos mais estranhos encontros de combate já descritos por um soldado moderno. Esse evento, agora conhecido na lenda como o Encontro do Gigante de Kandahar, se tornaria a parte mais infame da história. Mas naquele momento, naquela crista, ainda era uma luta pela sobrevivência e o tiroteio estava apenas começando. Alfa para a base. A criatura está na mira, aguardando ordens para atirar. Segundo o ex-soldado de operações especiais entrevistado por L.A. Marzulli, o que emergiu da caverna naquele dia não era humano, pelo menos não em qualquer sentido comum. Era um gigante,
o homem disse categoricamente. Um gigante de verdade. O soldado descreveu a criatura com uma altura entre 3,5 e 4,5 metros, imponente sobre a equipe de profissionais experientes que se prepararam para um combate em espaços confinados. A figura tinha cabelo ruivo, uma barba ruiva espessa e, o mais perturbador, 6 dedos em cada mão. Um detalhe que mais tarde se tornaria um dos aspectos mais consistentemente repetidos do encontro. Empunhando o que foi descrito como uma arma maciça parecida com uma lança ou uma lâmina alongada, o ser atacou a equipe com velocidade e força aterrorizantes. Na confusão, um soldado, conhecido apenas pelo nome Dan, foi empalado e morto instantaneamente. Ele não teve tempo de reagir, o soldado relembrou. A lança atravessou ele. A equipe respondeu como foi treinada, abrindo fogo imediatamente com seus fuzis M4, possivelmente apoiados por uma metralhadora automática. Alfa para a base. A criatura não cai. Repito, a criatura não cai. O soldado estimou que eles atiraram por 30 segundos inteiros, descarregando cartuchos diretamente no tronco e na cabeça da entidade. Era como se não quisesse cair, ele disse. Estávamos atirando sem parar, apenas tentando detê-lo. Quando a criatura finalmente caiu, os soldados se aproximaram com cautela, ainda incertos do que haviam acabado de enfrentar. Foi então, segundo o soldado, que a equipe viu de perto. Não era como um homem em pernas de pau ou algo assim. Era um ser biológico. Pele, cabelo, traços faciais, tamanho maciço, ossos grossos e tinha 6 dedos nas mãos e 6 nos pés. Este último detalhe, a polidactilia, é notável porque reaparece em muitas versões posteriores da história e também surgiu em lendas antigas e reivindicações arqueológicas. No entanto, neste caso, veio diretamente de um suposto relato em primeira mão. Marzulli, enquanto ouvia, perguntou se poderia ter sido um humano mutante ou um combatente inimigo deformado. Não, o soldado respondeu. Não havia como isso ser humano, não como nós. Não era algo que você jamais veria em combate antes. Após protegerem o corpo, a equipe comunicou-se com a base de operações por rádio. O que aconteceu em seguida foi tão estranho quanto o próprio encontro. O soldado disse que eles foram instruídos a proteger a área e aguardar o transporte aéreo imediato, não apenas para a própria retirada deles, mas também para o corpo. Em poucas horas, um helicóptero Chinook CH-47 chegou, transportando uma equipe especializada e uma grande rede de carga reforçada. A coisa pesava mais de 450 quilos, ele disse. Precisamos de todos nós para ajudar a carregá-lo. O helicóptero teve que se ajustar ao peso. Uma vez carregado, o corpo do gigante foi levado para um destino desconhecido. A equipe dos soldados foi instruída a permanecer em silêncio, e quando voltaram para a base, eles foram recebidos não com interrogatórios ou medalhas, mas com ordens estritas para nunca mais falar sobre o evento. Disseram-nos que não aconteceu, ele afirmou. Fomos avisados para não falar sobre isso, nem mesmo mencioná-lo um para o outro. Nenhum relatório foi registrado, nenhuma declaração oficial foi feita. E, segundo o soldado, até mesmo os registros internos da operação foram apagados ou lacrados. O encontro foi varrido do mapa, mas a memória não. E anos depois, esse mesmo soldado se apresentaria em particular, a contragosto, e começaria a contar a história do gigante em Kandahar. De acordo com o soldado anônimo das Forças Especiais entrevistado por L.A. Marzulli, os momentos seguintes ao tiroteio com o gigante de Kandahar foram quase tão surreais quanto o próprio encontro. Depois que a figura humanoide de 3,5 a 4,5 metros desabou com os disparos concentrados, a fase de recuperação começou. O soldado disse que a equipe chamou uma extração de helicóptero, mas não para uma conclusão de missão típica ou evacuação de feridos. A chamada foi diferente, ele relembrou. Precisávamos de capacidade de levantamento pesado. O corpo era maciço, pesando facilmente mais de 450 quilos.
O helicóptero que chegou foi um Chinook CH-47, uma aeronave de transporte de rotor duplo usada pelo Exército dos Estados Unidos da América para transportar tropas e equipamentos em ambientes de difícil acesso. A aeronave teria pousado perto da crista, com seus motores rugindo sobre o terreno que antes estava em silêncio. O que chamou a atenção dos soldados não foi apenas o Chinook, mas o pessoal adicional a bordo, indivíduos que a testemunha descreveu como não sendo militares comuns. Eles não usavam uniformes padrão, ele disse, nenhuma insígnia, nenhum nome, apenas roupas discretas e expressões sérias. Eles entraram, olharam para o corpo e não deram nenhuma explicação. A equipe ajudou a enrolar o corpo em uma grande rede de carga reforçada com correias e cabos. Segundo o soldado, o corpo teve que ser manobrado com esforço extremo, devido ao seu peso e tamanho. A tripulação da aeronave trabalhou rápido, sem fotos, sem perguntas. Quando perguntado por Marzulli para onde o helicóptero estava indo, o soldado disse que lhes foi dito que a carga seria levada para uma base na Alemanha, provavelmente a base aérea de Ramstein, um ponto de trânsito comum para operações militares. Mas o que aconteceu depois disso nunca foi revelado. Não houve vestígios depois disso, o soldado disse. Nenhuma papelada, nenhum acompanhamento. Após retornarem à base, a equipe esperava um interrogatório padrão pós-operação. Em vez disso, foram recebidos com briefings confidenciais e um rigoroso protocolo de não divulgação. Disseram-nos que isso não aconteceu, o homem relembrou. Foi como se a missão inteira tivesse sido apagada do registro. Isso não era comum. Mesmo operações altamente confidenciais incluem relatórios de pós-ação, registros internos ou pelo menos resumos da missão. Neste caso, segundo a testemunha, esses documentos foram ou lacrados sob sigilo incomum ou apagados por completo. Anos depois, outro indivíduo se apresentou adicionando outra camada ao suposto processo de recuperação. No Watchers 10, um homem que afirmava ser piloto de C-13 ou aviador de logística, afirmou novamente sob condição de anonimato que havia transportado um grande corpo humanoide para fora do Afeganistão. Seu relato não envolvia o tiroteio, mas sim o que aconteceu depois, a logística de mover algo que claramente não era uma carga militar padrão. Disseram-nos que era material classificado, ele disse, mas quando o carregamos, dava para perceber que não era equipamento. Pressionado por detalhes, o homem disse que a carga estava envolta, mas ele viu o suficiente para saber que tinha forma humana, mais de 3 metros de comprimento e não era mecânica. Assim como no relato anterior, ele notou que uma equipe de pessoal não padronizado supervisionou o transporte. Mais uma vez, o cabelo, a altura e as proporções incomuns da criatura batiam com as descrições anteriores. Depois disso, ele disse: a carga sumiu. Nenhum acompanhamento, nenhum relatório, nenhuma explicação. Assim como o primeiro soldado, o piloto afirmou ter sido avisado para nunca mais falar sobre a missão. Esses relatos, embora separados, convergem em vários pontos específicos. Um corpo humanoide maciço, com mais de 3,5 metros de altura, cabelo ruivo e 6 dedos, transporte via helicóptero Chinook e depois levado para fora do Afeganistão. Uma equipe não militar supervisionando a operação. E, por fim, a imposição de um silêncio rigoroso sobre todo o pessoal envolvido. O que quer que tenha acontecido naquela montanha em Kandahar, se o testemunho for verdadeiro, não terminou com o tiroteio. Foi enterrado rapidamente, silenciosamente e completamente. A história do gigante de Kandahar não surgiu de uma vez só. Ela veio em pedaços, primeiro através de uma única entrevista, depois em fragmentos de outros que afirmaram ter estado ligados à operação. E enquanto esses testemunhos parecem confirmar elementos-chave, eles também introduziram inconsistências que mantiveram pesquisadores e céticos debatendo desde então. Após o relato inicial do operador anônimo das Forças Especiais, divulgado através da série Watchers 10 de Elia Marzulli, uma segunda voz importante entrou na história. Desta vez, não era um atirador, era alguém da cadeia de logística aérea.
Em Watchers 10, Marzulli apresentou uma entrevista com um homem que afirmava ter assistido no transporte dos restos mortais do gigante. O entrevistado, também anonimizado, se identificou como piloto ou coordenador de logística, que estava em uma base avançada no Afeganistão durante o mesmo período, 2002. Enquanto o primeiro soldado havia descrito a morte do gigante em um tiroteio caótico, essa segunda testemunha entrou na fase de recuperação, observando a embalagem e o movimento do que ele descreveu como uma carga com forma humana muito grande. O aviador explicou que a carga foi protegida em um grande container ou caixa tipo caixão, possivelmente de metal, e que exigiu protocolos de carregamento especiais devido ao seu tamanho e peso. Ele disse que não lhe foi dito o que era o objeto, mas que a silhueta e as dimensões da carga eram impossíveis de confundir. Marzulli, cuidadoso para não induzir a testemunha, perguntou: "Poderia ter sido um corpo?" O homem respondeu: "Sim, poderia ter sido. Tinha a forma e o tamanho de um homem muito grande ou de algo parecido com um homem." Ao contrário do primeiro soldado, o aviador não afirmou ter visto cabelo ruivo ou 6 dedos, mas seu testemunho bateu em certos detalhes logísticos: um helicóptero Chinook, uma pista de pouso remota, manuseadores misteriosos e um destino final desconhecido. Outro ponto de concordância foi o sigilo imediato que se seguiu. "Assim que descarregamos, fomos instruídos a esquecer o assunto", ele disse. Nenhum registro em diário de bordo, nenhuma assinatura de manifesto, nada. À primeira vista, os dois testemunhos parecem se fortalecer mutuamente, um detalhando a morte e a extração inicial, o outro descrevendo a transferência para um segundo local. Mas em uma análise mais aprofundada, surgem contradições sutis. O primeiro soldado afirmou ter ajudado a enrolar e carregar o corpo em uma rede para o transporte de helicóptero. O aviador, no entanto, mencionou um caixão ou container, o que implica que o corpo já havia sido preparado quando chegou até ele. O atirador disse que o corpo foi levado de avião para a Alemanha, enquanto a testemunha de logística não tinha certeza para onde estava indo, sugerindo que talvez nunca tenha saído do Afeganistão durante seu turno. Mais notavelmente, enquanto o atirador deu uma descrição física explícita, cabelo ruivo, 6 dedos, estatura de gigante, o aviador nunca viu o corpo claramente e não fez tais afirmações. Essa lacuna nos detalhes se tornou um ponto central para os céticos, que argumentam que a consistência é a chave para a credibilidade. Mas os defensores da história rebatem que essas diferenças, na verdade, a tornam mais crível, não menos, argumentando que nenhum soldado em um cenário de campo de batalha caótico se lembrará dos eventos exatamente da mesma maneira. Curiosamente, uma terceira variação da história apareceu no site de Steve Quayle por volta de 2008, onde um usuário anônimo alegou ter estado envolvido na recuperação de um gigante ruivo morto no Afeganistão. Esse relato, embora menos detalhado, ecoou vários elementos: emboscada em caverna, equipe desaparecida, transporte aéreo especial e silêncio forçado. Nenhuma testemunha jamais se apresentou publicamente com seu nome real. Nenhuma foto, documento ou registro oficial foi apresentado. E, no entanto, as semelhanças entre os relatos são difíceis de ignorar. Ainda assim, as discrepâncias permanecem. Era realmente um gigante ou um humano mal identificado? O corpo foi levado de avião para a Alemanha ou escondido no país? Havia realmente mais de uma unidade envolvida? A história, assim como o terreno em Kandahar, é irregular, cheia de cantos escuros, declives acentuados e trilhas conflitantes. Mas a única coisa em que todos os testemunhos concordam é esta: algo foi morto naquela caverna, e aqueles que o viram foram instruídos a não dizer nada. Apesar de todas as alegações feitas sobre o gigante de Kandahar, desde encontros detalhados em campo de batalha até supostos voos de recuperação, há um tema consistente por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos: o silêncio total. Nenhum registro oficial jamais foi divulgado para confirmar que um humanoide gigante foi encontrado, morto
ou recuperado no Afeganistão pelas forças dos Estados Unidos da América em 2002 ou em qualquer outro momento. E esse silêncio apenas alimentou o mistério. Pesquisadores e criadores de conteúdo tentaram por anos cavar mais fundo. Pedidos pela Lei de Liberdade de Informação, FOIA, foram enviados em busca de relatórios de pós-ação de unidades de forças especiais perdidas, registros de voo de helicóptero dos aeródromos de Kandahar, manifestos de carga para remessas de grandes dimensões e relatórios médicos de um soldado chamado Dan, supostamente morto pela entidade. Cada inquérito retornou a mesma resposta: nenhum registro encontrado. De acordo com os registros da FOIA, publicamente visíveis por meio de agências como o Centro de Serviços FOIA, do Departamento de Defesa, não há documentação desclassificada que corresponda ao evento descrito nos relatos do gigante de Kandahar. Isso inclui pedidos de registros enviados especificamente sobre um humanoide de 3,5 a 4,5 metros de altura morto no Afeganistão, bem como pedidos para missões envolvendo equipes de recuperação em sistemas de cavernas remotas durante a primavera e o verão de 2002. Nenhum deles forneceu evidências. Em 2016, o site de verificação de fatos Snopes publicou um artigo curto sobre a história do gigante de Kandahar. Embora tenha reconhecido a popularidade do relato online, concluiu que não havia evidências verificáveis de que tal evento jamais tenha ocorrido. O artigo enfatizou a completa falta de qualquer reconhecimento ou confirmação do Pentágono, Exército ou Departamento de Defesa. Mas o que mais se destaca em todas as respostas públicas não são as negações, mas a ausência de qualquer envolvimento direto com a história. O Banco de Dados Oficial de Baixas do Exército dos Estados Unidos da América não lista nenhum soldado chamado Dan morto em circunstâncias inexplicáveis em Kandahar durante 2002. O Sistema de Análise de Baixas de Defesa, DCAS, contém entradas para tropas mortas em combate naquele ano, mas nenhuma corresponde à linha do tempo ou à descrição oferecida nas entrevistas sobre o encontro com o gigante. Da mesma forma, nenhuma unidade desaparecida foi relatada durante esse período na área. Nenhuma equipe de elite desapareceu sem deixar vestígios, e nenhuma operação de recuperação em grande escala aparece nos registros de missões conhecidos. Quando jornalistas ou pesquisadores tentaram questionar os canais oficiais sobre a história, receberam respostas genéricas ou foram completamente ignorados. Não houve nenhuma declaração militar oficial, nem do CENTCOM, nem do Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos da América, nem do Pentágono, sobre o gigante de Kandahar. A falta até mesmo de uma simples refutação por parte da imprensa levantou suspeitas entre teóricos e crentes. Eles geralmente negam coisas assim rapidamente, disse Elia Marzulli em um podcast de 2018. Mas aqui, nada. Silêncio. Os críticos, no entanto, argumentam que a razão para o silêncio é simples. Não há nada para negar. De uma perspectiva racional, a ausência de documentação não é prova de um acobertamento. É simplesmente um sinal de que a história nunca foi real para começar. Mas para aqueles que acreditam que aconteceu, o silêncio militar não é apenas uma rotina burocrática. É parte do padrão, um esforço deliberado para suprimir uma verdade que seria muito perturbadora para ser tornada pública. E assim, a história permanece em um limbo, amplamente divulgada, nunca confirmada, nunca diretamente abordada. Nenhuma admissão, nenhuma negação, apenas omissão. E no vácuo de informação deixado para trás, a história do gigante de Kandahar não morreu. Ela se multiplicou. Na ausência de confirmação ou negação oficial, a história do gigante de Kandahar ganhou vida própria. Começou com uma entrevista divulgada por Elia Marzulli em sua série Watchers 10 por volta de 2016. Mas nos anos seguintes, a história não apenas circulou, ela explodiu. Podcasts, canais do YouTube, fóruns de conspiração e blogs de história alternativa começaram a recontar a história,
muitas vezes tirando detalhes diretamente do material de Marzulli. Neste novo ambiente digital, o gigante de Kandahar rapidamente se tornou um dos mitos militares modernos mais amplamente compartilhados, anômalo, misterioso e estranhamente específico. Uma das primeiras versões virais veio do canal do YouTube de Mr. Ballen, um ex-Navy SEAL conhecido por vídeos de histórias que envolvem eventos militares e criminais bizarros. Sua versão do gigante de Kandahar, em 2020, acumulou milhões de visualizações. Mr. Ballen se manteve fiel ao testemunho original, mas aprimorou o ritmo e a tensão, o que ajudou a apresentar a lenda a um público massivo que não conhecia o trabalho anterior de Marzulli. Outros canais seguiram: Top Fives, Dark Five, The White Files, Blurry Creatures Podcast, The Confessionals Podcast. Cada nova versão enfatizava detalhes ligeiramente diferentes, mas o cerne permanecia o mesmo. Uma equipe de operações especiais dos Estados Unidos da América desapareceu em Kandahar em 2002. Uma equipe de resgate enfrentou um humanoide de 3,5 a 4,5 metros, ruivo e com 6 dedos. Depois de matá-lo, o corpo foi transportado por ar e desapareceu. Os soldados foram obrigados a manter o silêncio. À medida que a história se espalhava, imagens geradas por usuários e fotos falsas começaram a aparecer online, principalmente em plataformas como Reddit, TikTok e Pinterest. Uma imagem comumente circulada mostrava vários soldados dos Estados Unidos da América posando ao lado do que parecia ser o corpo de uma figura humanoide maciça. No entanto, ela foi rapidamente rastreada até uma imagem promocional do filme de fantasia Pathfinder, de 2007, digitalmente alterada para se adequar ao mito. Apesar de ter sido desmentida, a imagem continuou a circular com títulos como Foto militar vazada do gigante de Kandahar. Outras evidências falsas começaram a inundar as mídias sociais. Ossos falsos, mapas de criaturas, até mesmo documentos da FOIA falsos, nenhum dos quais resistiu a uma análise mais atenta. Mas, ironicamente, essas falsificações apenas tornaram a história original mais famosa. As buscas por gigante de Kandahar dispararam no Google Trends de 2020 a 2022, atingindo o pico sempre que grandes criadores de conteúdo cobriam o tópico. Também se tornou um tema favorito no TikTok paranormal, com milhares de vídeos especulando sobre o que realmente aconteceu naquela caverna e por que o governo dos Estados Unidos da América não o admitiria. À medida que a lenda se espalhava, sua falta de documentação oficial foi reinterpretada como parte da intriga. Para muitos espectadores, a obscuridade da história se tornou uma validação. Se isso fosse falso, alguns argumentariam, por que eles se esforçariam tanto para esconder? Essa lógica alimentou ainda mais as recontagens. Vários pesquisadores de temas esotéricos, incluindo Steve Quayle e Timothy Alberino, começaram a referenciar o gigante de Kandahar em seus livros e palestras no YouTube, conectando-o a um sistema de crenças muito mais amplo sobre gigantes antigos, os nefilins bíblicos e acobertamentos governamentais. O uso da história por eles ajudou a incorporá-la não apenas no folclore militar, mas na mitologia moderna ligada à religião, à história suprimida e à arqueologia proibida. Não era mais apenas uma história de campo de batalha. Estava se tornando um símbolo de conhecimento oculto, sigilo de elite e verdades perdidas enterradas sob a burocracia. Mesmo que ninguém pudesse provar, a história do gigante de Kandahar havia se tornado imortal. E era apenas uma questão de tempo até que fosse ligada a algo mais antigo, algo ancestral. À medida que a história do gigante de Kandahar ganhava força online e na mídia alternativa, inevitavelmente ela atraiu comparações com textos antigos, particularmente a Bíblia, o livro de Enoque e escritos sobre os nefilins. Os crentes não viam o incidente de Kandahar como uma anomalia isolada. Em vez disso, eles o conectavam a uma linhagem de seres que, segundo rumores, há muito tempo caminhavam pela Terra. Gigantes nascidos de uniões antigas entre humanos e seres de outro mundo.
A referência mais citada é encontrada em Gênesis 6:4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas tiveram filhos. Esses foram os valentes que existiram desde a antiguidade, os homens de renome. Esses chamados Nefilim têm sido a pedra angular da criptozoologia bíblica, um campo que mescla interpretações literais da Escritura com afirmações de arqueologia suprimida. Segundo teóricos, os Nefilins eram gigantes híbridos literais, e restos de sua espécie sobreviveram muito depois do Grande Dilúvio. No livro de Enoque, que não é canônico na maioria das Bíblias cristãs, mas é reverenciado em tradições apócrifas, os Nefilins são descritos com mais detalhes. O texto descreve como os vigilantes, um grupo de anjos caídos, desceram à terra e geraram uma raça de seres enormes. L.A. Marzulli, em seu livro On the Trail of the Nephilim, argumenta que o gigante de Kandahar se encaixa neste padrão antigo. Ele escreve: os 6 dedos, o cabelo ruivo, a altura enorme. Estes são marcadores que vimos em restos, lendas e escrituras. Isso não é folclore. Isso é um acobertamento de proporções bíblicas. Outro defensor é Steve Quayle, autor de Genesis 6 Giants. Quayle passou décadas compilando relatos de esqueletos gigantes encontrados em todo o mundo, muitos dos quais ele afirma terem sido confiscados ou silenciados por governos nacionais. Quayle frequentemente referencia o gigante de Kandahar em entrevistas e apresentações. Ele o relaciona não apenas com a Bíblia, mas com o folclore americano, apontando para relatos de restos humanos gigantes supostamente encontrados em lugares como a caverna Lovelock, Nevada, e a ilha Catalina, Califórnia. Muitos desses relatos apresentavam os mesmos 3 elementos: cabelo ruivo, altura de gigante e dedos extras. No podcast Blurry Creatures, os apresentadores Nate Henry e Luke Rogers entrevistaram convidados que afirmavam que as forças militares dos Estados Unidos da América encontraram entidades parecidas com os Nefilins em regiões remotas do mundo, não apenas no Afeganistão, mas também no Iraque e na Síria. Um convidado, falando anonimamente, disse: eles sabem que essas coisas são reais. É por isso que certas áreas são proibidas. Os gigantes nunca foram embora. Eles apenas se esconderam no subsolo. Em círculos esotéricos, o gigante de Kandahar não é apenas uma ocorrência estranha. É uma prova de que um acobertamento global está em andamento. Alguns até especulam que os conflitos modernos no Oriente Médio são parcialmente influenciados pela geografia antiga. Regiões historicamente habitadas por gigantes bíblicos como os Refaim, Anakim e Em. É claro, nenhuma dessas alegações foi apoiada pela arqueologia ou por historiadores tradicionais, mas os crentes argumentam que isso faz parte do esforço de supressão. Eles apontam para a instituição Smithsonian, acusando-a de esconder esqueletos gigantes recuperados durante escavações do século XIX e início do século XX, alegações que circulam há mais de um século sem confirmação oficial. Para eles, o gigante de Kandahar não é um mito, é uma prova moderna de uma verdade ancestral. Um Nefilim vivo morto em batalha, enterrado pela burocracia. À medida que a história do gigante de Kandahar se espalhava por podcasts, canais do YouTube e publicações esotéricas, ela inevitavelmente atraiu a atenção de céticos, pesquisadores e desmascaradores. Uma das respostas mais proeminentes veio do site de verificação de fatos Snopes, que publicou um breve artigo em 2016, classificando a afirmação como infundada. O artigo reconheceu a ampla circulação da história, mas enfatizou a completa falta de evidências. Nenhuma foto, nenhum nome de testemunha verificável, nenhum relatório militar oficial. Concluiu simplesmente: nós não encontramos nenhuma evidência de que tal evento jamais ocorreu. Outros desmascaradores profissionais ecoaram essa posição. Mick West, fundador do Fórum Cético Metabunk, abordou a história de Kandahar em tópicos sobre alegações militares anômalas. Em um post, ele detalhou os problemas centrais da narrativa.
nenhuma testemunha ocular jamais se apresentou publicamente com seu nome real. O gigante corresponde a arquétipos bíblicos, sugerindo que o relato pode ser mais mitológico do que empírico. Nenhum registro militar, registros de morte, manifestos de carga ou registros de voo corroboram a história. Toda a evidência é apenas testemunhal. Nenhuma foto, vídeo, documento ou coordenadas verificáveis. Parece mais um folclore religioso adaptado a um campo de batalha moderno, concluiu West. Mesmo entre os veteranos, o ceticismo é generalizado. Em fóruns militares como o R-Military no Reddit e o AR15.com, usuários que afirmavam ser ex-operadores ou pessoal de apoio no Afeganistão expressaram dúvida. Um usuário do Reddit, identificado como ex-soldado do exército, escreveu: "Se uma unidade inteira desaparecesse e outra equipe atirasse em um gigante em uma caverna, pode apostar que isso causaria alvoroço no SOM, Comando de Operações Especiais. Nós conversamos, ouvimos coisas e isso ninguém que eu conheço jamais mencionou nenhuma vez." Outro usuário militar postou: "Você não pode simplesmente extrair um corpo de 3,5 metros em um Chinook sem registros, manifestos ou pelo menos um sussurro na cadeia de logística." Esse tipo de carga não passa despercebido. Os críticos também apontam para as evidências fabricadas que turvaram as águas. O exemplo mais circulado é uma foto digitalmente alterada que mostra soldados dos Estados Unidos da América posando ao lado do que parece ser o corpo de uma figura humanoide maciça. Esta imagem, amplamente compartilhada sob o rótulo "Gigante de Kandahar", foi rapidamente exposta como uma farsa. A origem da imagem foi rastreada até as fotos promocionais do filme Pathfinder, de 2007, e depois editada e compartilhada sem atribuição. Céticos argumentam que esse tipo de imagem prejudica até mesmo os aspectos testemunhais da história, alimentando a tendência de confirmação e incentivando a falsa crença. Outra camada de crítica se concentra nas pessoas que promovem a história. Tanto L.A. Marzulli quanto Steve Quayle são conhecidos por produzir e vender materiais religiosos, livros e DVDs sobre temas bíblicos esotéricos como Nefilins, OVNIs e profecias do fim dos tempos. Os detratores afirmam que isso lhes dá um motivo financeiro para promover histórias não verificáveis. No entanto, até mesmo alguns céticos admitem que a história é incomumente detalhada e específica. "Não é a sua farsa comum do pé grande", disse um usuário do Reddit. "Tem uma linha do tempo, uma localização e um cenário militar que a torna mais difícil de descartar de imediato, mas também mais difícil de provar." No final, o ônus da prova permanece sobre aqueles que afirmam que o evento ocorreu. E até hoje nenhuma evidência concreta, fotográfica, biológica ou logística, foi tornada pública. A explicação racional, segundo a maioria dos pesquisadores, é que a história é um mito moderno elaborado. Uma história cativante que mistura a tensão do mundo real, Afeganistão, guerra, perdas, com arquétipos antigos, gigantes, sigilo e origem divina. Uma história não baseada em fatos, mas no poder da narrativa. Ainda assim, uma pergunta persiste entre crentes e céticos. Se nunca aconteceu, por que os militares simplesmente não disseram isso? Mais de 2 décadas se passaram desde o suposto incidente nas montanhas de Kandahar. E ainda assim, a história do gigante de Kandahar se recusa a desaparecer. Ela sobreviveu ao escrutínio, à zombaria e à ausência de qualquer confirmação oficial. Na verdade, ela prosperou na era digital, transformando-se de um conto sussurrado em fóruns de nicho para um elemento permanente da mitologia moderna. Apesar de não ter prova física, a história é incrivelmente resistente. Por quê? Uma razão é sua posição perfeita na liminaridade cultural. Uma história que se encontra na interseção de guerra, lenda antiga, sigilo militar e história proibida. Ela não depende de alienígenas, viagem no tempo ou fantasia óbvia. Em vez disso, toca em algo primordial: o medo do desconhecido e a possibilidade de que monstros antigos ainda possam vagar por cantos escondidos da Terra.
Mas há outra razão, uma que até mesmo os céticos reconhecem. A história nunca foi oficialmente desmentida. O Departamento de Defesa não emitiu nenhum comentário. O Exército dos Estados Unidos da América não fez nenhuma negação pública, e os repetidos pedidos da FOIA resultaram apenas em respostas genéricas de nenhum registro encontrado. Embora a ausência de evidência não seja evidência de um acobertamento, o vazio permitiu que a crença crescesse sem controle. Mesmo hoje, o nome Gigante de Kandahar surge em novas histórias e supostos avistamentos. Podcasts esotéricos como Blurry Creatures e The Confessionals continuam a receber relatos anônimos de pessoas que afirmam ter encontrado seres humanoides gigantes em regiões remotas, desde as montanhas do Paquistão até as ruínas da Síria. A maioria não é verificável, algumas são contraditórias, mas persistem. Em 2022, um TikTok viral afirmou que um caminhante canadense viu um homem gigante perto de uma instalação militar na Colômbia Britânica. O caminhante, Andrew Dawson, postou vídeos descrevendo que foi seguido e avisado. Semanas depois, ele supostamente morreu em circunstâncias misteriosas. Nenhuma ligação com a história de Kandahar foi feita oficialmente, mas em comunidades online, isso se tornou parte do crescente conjunto de informações. Para os céticos, o Gigante de Kandahar persiste por diferentes razões. É um estudo de caso em folclore viral. Um exemplo de como uma narrativa simples, amplificada pela contação de histórias online e repetida em bolhas de ressonância, pode evoluir para uma lenda moderna, mesmo na ausência total de prova tangível. Mas para muitos que acreditam, a história toca em algo mais profundo. E se o mundo for mais estranho do que nos é permitido saber? E se algumas verdades sobre nossa história, biologia ou passado espiritual estiverem sendo ativamente retidas? E se o Gigante de Kandahar não fosse o único? No final, talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela remota montanha afegã em 2002. A operação, se ocorreu, permanece enterrada sob o sigilo, o silêncio e o tempo. E assim, o Gigante de Kandahar se mantém hoje não como um evento confirmado, mas como uma pergunta poderosa. O que aqueles soldados viram naquela caverna? E por que ninguém quer falar oficialmente sobre isso? Nos campos de batalha remotos, onde os soldados se aventuram em territórios inalterados por milênios, descobrimos que alguns encontros resistem a todas as tentativas de explicação. A história do Gigante de Kandahar nos lembra que o silêncio institucional pode ser mais revelador do que qualquer declaração oficial. Na ausência de negação, no vazio onde a documentação deveria existir, encontramos talvez a evidência mais convincente de todas: o reconhecimento de que algumas verdades são perigosas demais para serem admitidas. Obrigado por acompanhar o Guerra Estranha nesta jornada pelas sombras da guerra moderna. Não se esqueça de se inscrever no Guerra Estranha para mais histórias que exploram onde a história militar se encontra com o inexplicável. Até a próxima, lembre-se que algumas histórias sobrevivem não porque podem ser provadas, mas porque não podem ser esquecidas.